3, 2, 1. Então, pessoal, bem-vindo aí todo mundo à nossa reunião climática, né? Nosso fórum número 197, né? É isso, né? Então, vamos lá, né? Falando agora do monitoramento climático aí com os meses de junho, julho, agosto de 2022, começando os costumes pela precipitação. Então, o previsto seria isso aí lá no finalzinho de maio, né? Aí seriam de chuvas próximas à média. Junho deve ser marcado por chuva frequente, né? Totais mais elevados, e depois, nos outros meses do período um pouquinho mais seco, isso aí acabamos mudando ali no final de junho, né? Já que julho ficou um pouco mais seco, né? Acabou sendo o mês mais seco do período, né? A gente corrigiu depois. Então, pela climatologia, o esperado seriam chuvas aí para o trimestre, né? Com valores próximos a 400, 480, quase 490 milímetros nas áreas mais próximas ao Rio Grande do Sul, né? E na casa aí dos 300, 350, principalmente ali do litoral, né? Laguna, principalmente ao norte do estado. O que acabou acontecendo, né, foi aqueles volumes totais próximos aos 400 milímetros, né, e até um pouquinho mais elevados em alguns pontuais aí da região do meio oeste, né, enquanto que locais aí, alguns pontuais, né, mais elevados, mais próximos do Paraná, né, e de uma certa forma, em forma mais geral, no Planalto Norte, próximo da média, no Alto Vale, mais próximo do que seria esperado, né. Então, no mapa que dá para ver melhor aí essa precipitação total, né, em sombreados, né, a gente percebe que essas áreas aí próximas ao Rio Grande do Sul, né, ficaram com os totais no trimestre mais elevados, né, e próximo da média, nas áreas mais próximas ao Paraná, e lá no litoral norte, próximo ao Paraná também, uns totais, uns pontuais bem mais elevados, e aqui em Praia Grande também, né. Em relação à distribuição no tempo, né, a gente lembra que a gente falava lá na previsão feita em maio, que o junho seria com chuvas um pouco mais significativas, né, a gente vê pela distribuição que isso, de certa forma, também acabou acontecendo, e passamos depois aí por julho, né, um período um pouco mais seco, né, e depois agosto, que acabou apresentando uma variação, uma diferenciação maior, né. Como contribuiu cada um dos meses para o trimestre, né? Então, nós tivemos o mês de junho, mais chuvoso, né, como esperado. O mês de julho, né, ficou com chuvas bem escassas, né, em todo o estado, principalmente naquelas áreas que vão aí do litoral, né, principalmente da Grande Florianópolis para o norte, né, e depois daí no mês de agosto até o momento nós tivemos um pouco mais de chuva aqui pelas áreas mais próximas ao Paraná, né? Inclusive aqui em Florianópolis a gente contou com um pouco da circulação marítima, né, para fornecer um pouco mais de nebulosidade e até chuva, que contribuiu um pouco para manter essa condição aí de totais um pouquinho mais elevados, né? Mas o grande vilão aqui do trimestre acabou sendo o mês de julho mesmo. A distribuição mensal, isso aqui a gente vai passar um pouquinho mais rápido, porque a gente já viu nos meses anteriores, né? Então, o mês de junho, os totais de chuva, né,
aqui os totais por estação, né? Então a gente percebe que a gente teve aí uns totais aí entre 200, próximo de 300 milímetros, naquelas áreas mais próximas à divisa com o Rio Grande do Sul, né? Então isso aí acabou fazendo uma boa reserva de chuva para o trimestre. Por períodos aí do dia, até a gente mostra aqui, né? Eu marquei esse período, né? Esses dias, e depois, então, os totais para cada um daqueles dias 22, né? Dia 22 e dia 23, como acabou ficando ali a distribuição nesses dias. Dia 24, aí os sistemas, e aí o mês de julho, né? Que teve até, quando a gente apresentou no mês passado, a gente falou que foi bem rápida a apresentação, porque não tinha praticamente nada de ocorrências ali para ser mostrado. E depois da reunião, acabou que a gente teve ali um evento aí de temporais no final do mês, né? Então, aí até o dia 25, né? Que foi a apresentação do mês passado, né? Ali a distribuição da chuva até esse dia 25, né? Então a gente tinha só aquele período ali do dia 12, o dia 20, 19, 20, né? E depois, então, depois da nossa reunião, é que teve esses episódios aí de eventos de chuva um pouco mais significativa, né? Mais frequente entre os dias 28 e 29. Né? O que aconteceu aí nesses dias, né, foi a passagem de uma frente fria com um ciclone que acabou causando aí ventos mais intensos nessas datas, né? Até teve alguma ocorrência aí de temporal com destelhamento, destruição. Agora, o mês de agosto, né, que a gente teve uma melhor distribuição de chuva, né, pelo menos na frequência do mês, e mais concentrada nessas áreas, né, que vai dar a Grande Florianópolis, ou melhor, em Florianópolis, na Grande Florianópolis, e no norte, próximo ao Paraná, até, pelo menos até hoje, né. Em relação aos totais, né, então a gente percebe que aqui a gente teve totais bem, bem significativos mesmo, né, da ordem de quase 400 milímetros, e aqui em Florianópolis em torno dos 270. Tivemos alguns pontuais um pouco mais elevados aqui pelo litoral sul, né, mas em média os totais variaram aí entre 150 a 200 milímetros nessa área que vai do meio oeste até o Planalto Norte, né. Esse aqui é os totais até agora, e a previsão peguei ontem, né, de mais 10, 20 milímetros para essas áreas do meio oeste até o litoral, nesse período entre o 25 e 29, né, que é o finalzinho do mês. A distribuição de chuva, né, então a gente teve um período um pouco mais chuvoso aí, entre os dias 6 e 12 de agosto, né, com totais bem significativos de chuva, né, e depois aqui agora entre os dias 16 e 19, também passagem de frente fria, em que a gente teve chuva com mais volumes nas áreas do extremo oeste e oeste do estado. Algumas datas aí que eu acredito que o pessoal ali da defesa vai falar sobre as ocorrências, né? Então a gente teve lá no dia 7 de agosto, né, acabado com jato, né? Então aí tempestade madrugada com granizo, danos em casas, né, em construções. Aqui no dia 7 e 9, né, foram 3 dias aí consecutivos de instabilidade, né, a chuva mais persistente, os totais mais significativos de chuva no período. Aqui nesses dias deu em torno de 160 milímetros, né, acho que foi isso que a gente olhou ali deixa eu voltar aqui, nessa distribuição, né, de chuva.
E aí depois frente fria, ciclones extratropicais, né? E depois no dia 18, outra frente fria que também trouxe vendavais com temporais, né? Várias ocorrências e o episódio de neve aí no período da noite. Entre os dias 19 e 21, sistemas de alta pressão, frio, né, que depois até a massa de ar frio foi se aquecendo, né, tivemos esses últimos dias um pouquinho mais quentes. Né. Em relação aos sistemas atmosféricos, já vamos indo para a temperatura, né, então a gente tinha aqui a previsão de temperatura próximo abaixo da média, então a gente vai ver que desses 3 meses, eu até não adiantei aqui, né, mas a gente teve temperaturas abaixo da média, acima em julho, com uma escassez de nebulosidade, chuva, né? Então, a gente teve aqui temperatura um pouco mais alta, né, períodos mais aquecidos em julho, e em agosto, até com mais massas de ar frio passando aqui pelo estado, né, temperaturas mais baixas, né? Então, aqui a média das temperaturas mínimas no trimestre, né, em torno dos 6, 7 graus aqui pelo Planalto, e acabou sendo que de uma forma geral aí no trimestre ocorreu, né, e um pouquinho mais elevada lá pelo oeste. Em relação aqui aos períodos de frio, né, então a gente percebe que na linha do zero, né, então aquele período ali de julho, né, a gente teve menos massas de ar de frio mais intenso passando pelo estado. Agora, já em agosto, pelo contrário, a gente teve mais dias consecutivos com temperaturas baixas, né, e até a gente teve ali um período com temperaturas negativas, em pelo menos, considerando a noite de dia 18, né, foram pelo menos 4 dias consecutivos com temperaturas negativas, né. Em relação ali à tabela da Discord, né, o taco a taco, né, para a respectiva estação, a anomalia em relação à climatologia, o esperado para aquela estação, a gente percebe que aquilo que eu comentei, né, junho e agosto, com temperaturas abaixo do que seria esperado, e no mês de julho, com temperaturas mais altas. No caso ali das temperaturas máximas, da média das temperaturas máximas, né, então a gente teve aqui alguns períodos aí com temperaturas mais altas, né, então nesse dia aqui, ó, que eu peguei errado, tá, vamos abafar o caso aqui, tá, mas, deixa eu ver, é esse aqui, tá, eu peguei tá errado, mas tá certo. Então a gente teve aqui essa série de dias, olha, entre os dias 19 a 27 de julho, com períodos mais quentes, né, então aqui, e de uma forma geral, o mês de julho ficou com massas de ar seco, né, que se aqueceram bem aí durante o período da tarde, e aqui em agosto, né, nós tivemos esses dias aí do começo do mês, lá do dia 10, 12, 14, né, uma condição pré-frontal até, né, com temperaturas mais altas, maior amplitude térmica, e agora, nesses últimos dias aí, que o pessoal está falando ali, né, calor fora de época, né, com a massa de ar se aquecendo um pouquinho mais. Né. Em relação às anomalias para cada uma das estações, né, então a gente percebe aqui que o mês de junho e agosto foram um pouco mais frios em relação ao esperado, e o mês de julho, como a gente já comentou antes, né, temperaturas mais altas, né. O resumo ali de cada um dos períodos, né, então aqui a gente já percebe o mês de agosto com chuva melhor distribuída, acima da média na maior parte do estado, e um pouco abaixo da média, principalmente no Planalto Sul, né. Nevoeiros frequentes, frio mais frequente e intenso, e os episódios de geada, né. Então, de uma forma geral, está resumido por aqui, né. Então, esses totais de chuva mais elevados aqui
no litoral norte, principalmente, né, que é aquilo que a gente comentou já no início, tá? E os períodos aí dos totais mais elevados, né? Então, maior frequência e ocorrências de temporais com danos, né? Vento, vendaval, as geadas também ocorreram de forma mais ampla, inclusive, né? E até períodos aí com episódios de neve, né? Então, a gente teve aqui no dia 18 e aqui com uma previsão agora para o fim de semana. Temperaturas mais elevadas nesse período que a gente está agora, né? E formação de nevoeiros também, né? Nesse período, né? Então, aquela geada ampla lá do dia 20, né? Então, foram alguns dias com frio bastante intenso, temperaturas negativas, né? E uma abrangência maior aí dessas temperaturas mais baixas, né? Em relação ao que a gente esperava lá, foi apresentado no finalzinho da reunião anterior, né? E aí a comparação que a gente faz, né? Então, o modelo indicando um pouco mais de chuva para essa área, né? E acabou que ficou um pouquinho mais ao sul, ali pelo Rio Grande do Sul, né? Nesse período do dia 28 ao dia 5, e depois do dia 5 ao 13, ali, lembra que a gente comentou ali da chuva de dia 12, né, aquele período um pouco mais chuvoso em agosto, né, então a gente esperava que esses totais em torno dos 30, 50 milímetros, né, e acabou que nesse período do dia 5 ao 13, né, e mais carregado ali do dia 6 ao 12, né, a gente ficou com volumes bem mais altos do que a previsão e a tendência indicava, né, principalmente aqui. Na parte mais ao norte, a gente esperava que em torno de 100 milímetros, e aí deu correto, né, inclusive até um pouco mais, cerca dos 200 e até alguns pontuais chegando aos 300 milímetros. Né? E o que temos daqui para frente, o esperado, né, aí onde a gente se encontra ali com a próxima apresentação. Então, em relação ao frio, ele ainda mantém essa condição de frio até o dia 11, né, modelo dos 10 dias, e em relação à chuva, esse período do dia 26, né, de hoje até o início de setembro, e principalmente naquelas áreas próximas ao Rio Grande do Sul, esses totais entre 30 e 50 milímetros, né, em torno disso aqui, e depois a gente passando por um período um pouco mais seco, né, de chuva mais escassa aqui entre o dia 13 e o dia 11 de setembro, né. Então é isso aí, acabamos a apresentação, cada vez mais rápida, né, Mário? É interessante, né, porque eu lembro de outras reuniões que não estava, que ele estava dando certinho, né, a previsão dos 15 dias, aquela lá e tal. Só que dessa vez Sim. não... Mas é difícil pegar essa circulação mesmo, né? Bom, agosto teve tudo um pouco, né, Marlene? Então, tudo que a gente não teve ali no mês de julho, né, acabou que apareceu aqui em agosto, tanto para chuvas temporais e danos, né, destruição. Acho que aí os guris ali da defesa vão apresentar alguma coisa, né, enquanto os atendimentos, ocorrências, né, o grau de destruição que aconteceu aí, principalmente em relação a ventos, né? Mas a gente teve tudo o que seria esperado, aí, de acordo com passagem de frente fria, principalmente, de combinação de jatos com cavados, com frente fria, até alguns ciclones, né? Eu até anotei aqui, ó, um caso que foi passagem da frente fria, no dia 18, muita gente falou em ciclone e não havia ciclone, né? Foi só frente fria, mas eu acho que como a gente está... As pessoas estão tão acostumadas a falar em frente, já vão puxando ali do pacote os ciclones, né, e acabam falando em ciclone, que no fim acabou não acontecendo. Outra coisa que eu anotei ali, que não coloquei na apresentação, foi aquelas temperaturas bem altas do dia 15 de agosto, né, que ficou entre 30 e 33 graus ali pelo litoral sul, né, também um calorzinho
bem intenso, bem acentuado. É isso aí. Eu ia perguntar para o Murilo, para Ellen, se tem, vocês têm, tem a parte da Fran lá. Não sei se o Murilo está podendo falar. Então, hoje a Fran não vai poder apresentar, a gente vai ficar devendo essa parte para vocês das ocorrências. Eu teria uma coisa bem interessante para falar. Pode falar. Eu fui, porque naquela chuva de 5 de que ocorreu no início de maio, eu tinha comentado com vocês que seria uma chuva bem diferente, né? Que parece ser um padrão. E aí eu tinha pedido para o Frederico para ele fazer um sobrevoo, porque a região ali, na Serra Geral, começando lá no Rio Grande do Sul, perdeu cerca de 20% da área com escorregamentos. Esse, na minha opinião, foi o maior escorregamento registrado na história de Santa Catarina. E aí eu fui, como não foi possível, o Frederico me explicou por que não foi possível, mas parece que agora eles vão fazer esse sobrevoo. Eu fui lá porque nas imagens do Sentinel estava desaparecendo essas barreiras, né? Que são, assim, muito grandes mesmo. Aí eu fui até lá na Serra para comprovar isso, mas estavam lá, o escorregamento realmente é medonho, talvez o fenômeno, em termos de área, em termos de volume de escorregamentos, o maior, na minha opinião, pelo menos o que mostra pelos dados de satélite. Eu não sei se o Murilo tem alguma coisa para dizer, se vão fazer isso, porque uma das desconfianças minha, desculpa, era de que esse outro evento, essa outra ciclone tropical que aconteceu aqui, que a gente tivesse o mesmo. Eu não olhei ainda nas imagens do Sentinel, porque não tinha dado ainda um tempo para cobertura. Então, eu não posso dizer se ocorreu mais escorregamentos. Então, só deixa eu comentar rapidinho como é que ocorre esse tipo de evento, né, que está acontecendo no mundo inteiro. Então, se tu tens uma região com uma orografia muito forte, e se você tem ventos que são cisalhantes, né, aí você tem um vento vertical muito forte, uma corrente vertical muito forte, e essa corrente vertical, ela gera o que a gente chama de uma microexplosão úmida. Literalmente é um jorro de água que desce naquela região, porque o fato de criar uma corrente forte muito alta, né, tudo diminui a pressão e, obviamente, o efeito cisalhante dos ventos, ele gera um efeito concentrador, um efeito de lente, né? Então, isso tem acontecido aqui no Brasil, esses eventos, cada vez mais frequentemente. Então, a dica é sempre olhar para a questão do cisalhamento do vento, se tu tiver um cisalhamento do vento. E no radar, é bem interessante porque você tem ali um BWR, né, uma região de baixo eco delimitada, que é bem interessante, porque ela parece literalmente uma supercélula. A gente tem essas regiões, enfim, outro dia eu venho e explico melhor isso, tá? Mas, Murilo, vocês estão indo lá? Eu acho que o Murilo está sem poder falar. Ellen, sabe de alguma coisa? Não estou sabendo de nada em relação a isso, não, Mário. O Murilo não está podendo falar. Tá. Tu pode ir colocando a tua apresentação enquanto isso, Ellen? Eu ia perguntar, Reinaldo, se tu chegou a registrar foto, vídeo dessa tua ida lá de maio. Na verdade, é o seguinte, eu levei o drone e eu vou agora, desculpa, essa é bem legal. Eu vou passar com o drone por toda a região, filmando esse escorregamento, que ele é, assim, literalmente dá vontade
É apavorante, porque ele tirou, quando a gente teve aquela enchente de 1995, que matou várias pessoas, que foi a minha tese de doutorado, a gente teve escorregamento muito limitado lá na região do Aparato da Serra. Não, mas agora começou lá no Rio Grande do Sul, e veio até toda a serra. Toda a serra, assim, em questão de 500 metros, você tem uma faixa, né? E uma outra coisa bem marcante nessa minha ida lá eu não consegui tirar fotos porque estava chovendo. Aí o drone não tem condição de subir. Mas eu vou fazer isso, vai ser algo... E, obviamente, aquela enchente que aconteceu em Presidente Getúlio, né, também aconteceu isso. Então, assim, como é que a gente vê essas explosões, essas microexplosões úmidas, né, ou explosão de nuvem? É porque a água cai tão concentrada que, literalmente, aonde cai, toda a vegetação é removida. Então, naquele caso do Presidente Getúlio, eu acredito que mais ou menos ela cavou cerca de 10 metros, né? Uma área mais ou menos de uns 200 metros quadrados. Então, e pior, isso está acontecendo no mundo inteiro, não é só aqui. Então, aconteceu no Uruguai, em que os uruguaios falam lá de uma taxa de precipitação de 500 milímetros por hora, mas eles não mediram, eles estimaram, e aconteceu exatamente onde é que tinha a parede de edifícios, né? Aconteceu na Austrália, justamente em Sydney, né? Também onde é que tínhamos paredes de edifício. Então, assim, aparentemente, esses rampões, né? Com a atmosfera ficando cada vez mais fria, mais quente embaixo, ela está ficando mais fria em cima. Não sei se vocês têm observado, mas essa é uma tendência para o planeta inteiro. Então, e aí, eu não sei por que esses eventos estão tão intensos. Inclusive, a Alice Green, ela acha que a gente tem que fazer um esforço grande, né, para justamente registrar isso, e talvez até seria o caso da gente pedir para o... Porque nós temos um radar móvel no sul de Santa Catarina. Então, o problema é que essa chuva, vamos dizer assim, essa chuva concentrada, ela não cabe no radar. O retorno do radar é muito pequeno, porque você tem ali uns 200 metros de área, né, ou às vezes até menos do que isso. E aí não... Então, uma das coisas que seria interessante seria, como ele é um fenômeno praticamente está sendo bastante comum, seria interessante que a gente colocasse o radar próximo de um evento desse para fazer um estudo. Não sei, eu pensei em alguma coisa desse tipo, porque me assusta muito, porque mesmo com chuvas muito menores, como você tem uma concentração muito grande de água, tá? Aí o que acontece, e também por conta da remoção dos detritos, as enchentes vão ser muito piores. Então, você vai ter ali 50, 60 milímetros, que é para nós uma chuva simples, né? Pode gerar uma enchente, né? Eu já vi uma dessas, foi em 2013, foi a primeira vez que eu vi. Eu estava em... Ô, Reinaldo, Oi. vou passar para Ellen por causa do tempo. Tá certo. Depois tá a certo. gente... Tem para ficar aí falando, mas vai ter registro e a gente vai ter umas simulações, uns trabalhos sobre isso. Mas eu acho interessante, viu, Mário, só para finalizar, para vocês entenderem que a gente não está... o que está acontecendo no mundo inteiro também está acontecendo aqui. E aí o seguinte, depois, na parte da simulação, a gente está com uma cara muito feia agora para esse verão, né? Tá bom. Mais para diante. Ellen, pode botar a tua apresentação aí? Claro, colocando já. Tá bom. Me avisem quando estiverem vendo. Tá Por ok. favor. Tá aparecendo já?
Tá sim, tá sim. Tá bom, então. Boa tarde a todos. Eu vou falar um pouco então do monitoramento e da previsão das teleconexões. Em relação à oscilação antártica, aqui a gente teve na nossa última reunião, aqui finalzinho de agosto, ela estava descendo para a fase negativa, né? Estava passando uma frente por aqui, nesses dias. E aí, depois do início do mês, ela foi para a fase positiva e ficou até o horizonte da previsão que a gente tinha naquele dia, que era aqui mais ou menos a primeira semana de agosto. Então, a previsão ela acertou bem, né? Essa descida e esse retorno, só não pegou a passagem para a fase positiva que acabou ocorrendo aqui mais no final do período. Então, todas as chuvas ali de agosto, à frente do início do mês, depois o ciclone, depois teve mais 2 frentes. O ciclone ocorreu aqui no meio, né? Aqui nessa derivada ativa da Antártica, ao contrário do que a gente conversa em relação à passagem de frentes. Mas aí aqui, outra passagem de frente fria, aí sim ela teve uma derivada aqui negativa, né? Uma descida para a fase negativa nesses dias aqui, onde tinha uma frente passando, aí depois dia 17, 18, 16, 17 tem outra fria passando. E para o resto do período, né, ali do horizonte da previsão, ela seguiu, então, teve nessa queda para a fase negativa, ali com a passagem da última frente, depois retornou para a fase positiva, e aí ele permanece até hoje, né, não tivemos mais nenhum sistema por pelo menos uma semana, acho que faz 10 dias, e só tendo, então, agora, amanhã, entre amanhã e domingo, a passagem de uma nova frente. E a previsão, então, indica uma descida da oscilação antártica, e também podendo estar relacionada à passagem dessa frente, e aí depois o retorno dela para a fase positiva, para uma fase mais positiva, né? Ela está na fase positiva, está tendo uma inflexão negativa, mas está retornando ainda para um valor mais positivo com a entrada da alta, e aí depois aqui, início de setembro, já tem outra frente fria sendo prevista, e aí o modelo está vendo aqui do CPC uma descida também, na oscilação antártica. O modelo australiano, alguém quer falar alguma coisa? Não, eu queria comentar que é interessante que o sinal ele captou, né? Por mais que foi defasado um pouquinho, mas o sinal ele pegou, né? Pegou sim. E aqui o modelo australiano ele também concorda com esse mesmo comportamento aqui da oscilação. A rodada dele é um pouco, não é diário igual do CPC. Então a gente está por aqui agora, né, nessa inflexãozinha negativa, e aí depois retorna para positiva e depois fica mais próximo da neutralidade, né, porque ele não tem uma assertividade muito grande aqui a longo prazo, mas pelo menos no início ele consegue representar bem a oscilação. Em termos de Madden-Julian, então durante o mês de agosto, a oscilação de Madden-Julian ficou dentro da neutralidade praticamente durante todo o mês, saindo aqui agora no final do mês para a fase 2. E a maioria dos modelos, exceto o australiano, que é esse aqui da pontinha inferior, que não pegou direito esse sinal. Todos os outros viam esse comportamento da Madden-Julian ficando dentro do círculo da neutralidade, tanto os de curto prazo, né, que iam só até o dia 10 de agosto aqui, né, vendo ela dentro do círculo da neutralidade, até o EC, que é o sentido aqui, que ia até dia 25, também todo dentro da neutralidade. Então, os modelos acertaram bem a previsão para a oscilação de Madden-Julian. Neutralidade, né, sem influência dela sobre a gente. E a previsão, então, para os próximos dias aqui no lado esquerdo, são dela, ela agora está, né, entre a fase 1 e 2, e aí que ela continue por mais dias ali, 3, 4 dias, e depois, apenas pelo GFS, dando a volta pelas fases 3 e 4, e todos os outros modelos mostrando ela retornando para dentro da neutralidade. E a longo prazo também, tanto o EC quanto o australiano, aqui ele viu agora os primeiros dias mais fora, depois ele vai para dentro do círculo, e aqui também no EC vendo a oscilação de Madden-Julian dentro da neutralidade. Quando a gente vê aqui a fase 2, né, que é onde a gente está agora e onde deve permanecer nos próximos dias, é essa fase aqui, para a gente não tem muita influência nesse período do ano, na precipitação, fica mais concentrada aqui a América Central, norte do Brasil, e é que os mapinhas aqui, tanto o estatístico, esse primeiro, quanto o GFS, esse segundo, mostra, né, um sinal positivo em precipitação aqui na América Central, um pouco no norte, e aí depois, ao longo do período aqui, nos próximos de 6 a 10, de 10 a 15, nesse horizonte um pouco mais distante,
aí sem sinal nem nessas regiões. E em relação ao dipolo do Oceano Índico, então, que a gente vem conversando, o evento de OD já está configurado aqui, né, já deu as 8 semanas necessárias para ser considerado um evento, e a previsão, então, aqui em agosto, a gente está mais ou menos com esse valor de anomalia, né, que é a diferença entre o leste e o oeste da região aqui da costa da África e da Oceania, e a previsão é que ainda se intensifique esse dipolo. Né? Aqui o mapa de cima é a anomalia de TSM ali para o mês de julho, como já estava, né, bem configurado o dipolo, né, anomalias negativas e anomalias positivas, e aqui da última semana que eles mostraram do dia, não é a última, né, mas a última que eles estão disponibilizando lá, que é do dia 8 ao dia 14, também ainda mostrando esse sinal, e a previsão, então, indica que ele se intensifique ainda mais até setembro, e depois volte a ficar mais próximo, né, do limiar aqui de menos 0,4, perdendo intensidade, até janeiro de 2023, já podendo estar finalizado, então, esse evento de dipolo, que numa situação de laninha, né, tenderia ou poderia favorecer os efeitos da laninha na gente, sobre a gente. E essa é a minha apresentação de hoje, então, obrigada. Obrigada, Ellen. Se alguém quer comentar alguma coisa? Enquanto isso, Rose, se quiser ir botando já a tua apresentação. Estão vendo a apresentação? Sim, sim. Então tá bom. Ninguém vai comentar sobre as teleconexões? Eu tenho, mas vou deixar para o final. Eu te falo, depois eu... Tá bom. Boa tarde, pessoal. Então estamos aqui na previsão climática para setembro, outubro e novembro, né, na 97ª, né, faltando 3 aí para de número 200 da reunião climática. Vamos começando então com os destaques do mês. Em julho, nesse infográfico, a gente consegue observar em grande parte do globo a temperatura média global foi bem acima, né, da média, né, nesses termômetros aqui em vermelho. O destaque seria para a América do Sul, onde o julho foi o 4º lugar, né, mais quente já registrado, foi, né, em 4º lugar. E o destaque deles colocaram o Paraguai, né, que no meio ali do inverno sofreu uma onda de calor, estabelecendo então uma nova temperatura máxima nos meses de julho, com 39,1 grau. Né, ele foi registrado ali no aeroporto de Valeme, perto de Concepción. O degelo da Antártica, então, ficou 6,6% abaixo da média. Também tivemos ali esse furacão Bonnie ali, que influenciou o sul do México e os países ali próximos, né, Guatemala, Venezuela, Granada, causando, né, diversos estragos ali para a região. Como eu comentei, então, pelos termômetros lá no infográfico, grande parte do globo com temperatura acima da média. Então, a gente consegue ver registros de temperaturas bem altas em grande parte da América do Norte, Ásia, Europa, e temos aqui, então, a América do Sul. Sobre a precipitação, ela ficou abaixo da média, né? Destaques, assim, temos os Estados Unidos, o México, a Europa, partes aqui do sudeste do Brasil e também partes aqui do sul da América do Sul. O gráfico aqui, então, nos mostra a evolução da anomalia de temperatura e para o mês de julho ficou, então, com 8,87 acima da média, né? E sobre o ranking do mês de agosto, aqui, do mês de julho, então, para os hemisférios sul, né? Nós tivemos, então, anomalia de temperatura aqui para terrestre ficou em 11º, em julho, né, mais quente. Oceânico para o 8º, e os dois juntos, então, 9º, julho, mais quente. Monitor de secas, então, desde lá de abril, a gente vem, aqui está em abril, né, faltou maio, mas abril e maio tínhamos ainda uma condição classificada como S2, que seria seca grave, principalmente pegando o oeste de Santa Catarina, uma parte do Rio Grande do Sul.
E aqui em junho a gente conseguiu ver já uma atenuação dessa seca, né? Principalmente aqui no oeste ficou em S0, que seria seca fraca, demais do estado, então, sem seca relativa. E agora para julho, então, o estado de Santa Catarina todo sem esses indicadores, né? Dizendo que quase normal ali, sem seca relativa, segundo esse monitor da ANA. A anomalia de TSM, então, comparado, isso aqui é o parte central que seria para agosto, então, comparado ao mês de julho, em agosto nós tivemos uma intensificação aqui nas áreas dos ninhos de anomalias negativas, né? A gente consegue observar pelas manchas em azul, e já as anomalias positivas, elas ficaram concentradas mais aqui na área do ninho 3 e no ninho 1, 2. O oceano... Oi? Ô, Rosê, ali ficou aquela próxima ao Peru, né? Com um dipolozinho ali, mas aquecida, né? Sim, aquela isso. parte do ninho 3, né? Isso. E o resto, sim, continuou isso, aqui anomalias positivas, mais no ninho 3 e no 1, 2 aqui. Né? Comparado, se a gente for comparar aqui com o mês de julho, que é esse mapinha aqui do canto superior esquerdo. Mas o 1 mais 2 ficou negativo ali. Não. Não, é que pega uma partezinha, né? Esquece. Pega uma parte. Pega um pedacinho ali. E se a gente comparar esse pedacinho com o do mês anterior, ele teve um leve aumento na área, né? Bem leve, mas teve um aumento. E tá, agora para o Oceano Atlântico, anomalias negativas a gente consegue observar comparado aos outros meses, elas ficaram mais enfraquecidas aqui perto da costa, e as positivas elas ficaram mais intensificadas. Isso a gente consegue olhar aqui então no gráfico, né, que desde lá de maio tivemos maio, junho e julho, que são esses gráficos menores ali em cima, todas as áreas do ninho, então, com anomalias negativas, só o Atlântico ali em maio e junho, então, se mostrou, né, em parte do mês, assim, uma parte positiva. Para agosto, então, todas as áreas dos ninhos negativo, inclusive esse ninho aqui, que, né, o 3, 4 aqui também, que é um de cor, a linha em cor amarela, que ele ficou bem mais, anomalias mais negativas ainda, comparado aos meses anteriores, né, claro. A evolução, então, aqui na animação, né, da TSM, nos mostra que vai bem aqui na parte mais central do Pacífico, manchas de anomalias mais negativas, e na área aqui, então, ninho 1, 2 ali, que nós comentamos ali com a Marilene, ligeiramente intensificada, que é a anomalia positiva. Agora, referente, então, às anomalias da temperatura de águas subsuperficiais, observamos que durante os últimos 2 meses se apresentavam anomalias negativas, né, de temperatura ressurgindo em profundidade ali no centro-leste do Oceano Pacífico e se estendendo até a superfície. Essas anomalias negativas. As anomalias já positivas, elas ficaram aqui em torno de 150, se mantivendo, assim, persistindo em profundidade mais a oeste, e inclusive se intensificando, né? O gráfico do ONI, então, né, como o Mário já comentou no mês passado, né, esses 2 meses aqui, esses 2 trimestres, digamos, março, abril e maio, e abril, maio e junho, então, esses foram os trimestres que, desde 1950, tiveram registros de anomalias mais negativas, chegando ali menos 0,1, menos 1,1 e menos 1. Mas agora, em agosto, aqui, então, esse maio, junho e julho, esse trimestre, ficou em menos 0,9. Sobre as TSMs das bacias aqui, né, a gente consegue observar desde lá de 2021, setembro, anomalias principalmente nas áreas do ninho 4, 3.4 e ninho 3, anomalias negativas, né? Nós só no 1, 2 ali, lá em setembro e outubro, persistiu anomalias positivas, mas depois, ao longo dos meses, também ficou
com anomalia negativa. Sobre o acoplamento, então, oceano-atmosfera, as anomalias de radiação de onda longa, elas ficaram nesse período aqui mais localizadas no Pacífico Central e Ocidental. E anomalias, então, de radiação de onda longa negativas, mais fracas, assim, foram observadas em partes da Indonésia. Referente, então, baixos níveis, 850, anomalias de vento de leste ficaram assim, mais evidentes na maior parte do Oceano Pacífico Equatorial, e comparado também ao mês passado, as anomalias estão menos intensificadas. Ventos de oeste, então, em 200 hectopascal, então nós tivemos as anomalias observadas aqui em grande parte do Pacífico Equatorial. Mesmo com essa condição em baixos níveis, com certo enfraquecimento, ainda permaneceu, então, o acoplamento oceano-atmosfera, ali no mês de julho. Sobre a circulação atmosférica, a gente consegue ver em 200 aqui o vento zonal, a atuação do jato mais ao norte, comparado ao mês passado, que ele estava bem mais sobre toda aqui a parte mais região sul, pegando ali o Uruguai também. Aqui ele está mais deslocado mais ao norte. E o nível de 500, então, a média mensal da altura geopotencial se apresentou mais zonal, com anomalias negativas aqui na região sul. Isso reflete aqui em baixos níveis, que também, diferentemente do mês passado, que nós tínhamos um fluxo de anomalia negativa, aqui, então, temos para agosto anomalias positivas, predominando mais o fluxo de sul aqui na região sul. Já a anomalia de pressão, ela ficou dentro da média climatológica nesse período. Agora, a anomalia de precipitação para agosto, diferentemente também do mês passado, que mostrava anomalias negativas, principalmente Santa Catarina e Paraná. Então, agora inverteu, nós temos anomalias positivas nesses dois estados, permanecendo aí grande parte ali ainda com anomalias negativas, indicando chuva abaixo da média. Bem mais lá no sul do Rio Grande do Sul, ali que está com anomalias positivas. Essa aqui não consegui atualizar, porque o site simplesmente não estava fora do ar e não entrava. Indo, então, para a parte da previsão da TSM, nós temos aqui, então, para o próximo trimestre, temperatura abaixo da média, ao longo do Pacífico Central. Mas, se compararmos a previsão aqui do mês passado, essa previsão ela mostra uma leve intensificação das anomalias aqui, nessas áreas que a gente monitora. E no Atlântico, então, prevê uma redução das anomalias negativas, permanecendo anomalias positivas e temperatura dentro da normal, bem aqui próximo da costa. Olhando o IR, então, a maioria dos modelos, eles indicam, olhando aqui, principalmente a média dos modelos, tanto dos estatísticos, dinâmicos e o consolidado. O consolidado e o estatístico estão bem mais próximos, indicando anomalias bem mais negativas, ali, bem próximo aqui de -1, se estendendo aqui até o verão. Esse gráfico que a gente costuma, às vezes, colocar, são os modelos dinâmicos e estatísticos. A linha em cor azul aqui, então, é observado, e os demais são as previsões dos modelos. E como já comentamos em diversas reuniões, que os modelos estatísticos, em condição de laninha, eles têm um melhor comportamento. Isso se mostra novamente nesse mês. Já os dinâmicos, como a gente já vem observando, o espalhamento é bem maior, mas, em resumo, tendência tanto dos dois quanto o dinâmico estatístico para o próximo trimestre, com valores ali de anomalias negativas em torno de -1 grau. Previsão agora, então, para
continuando para, né, TSM aqui, e a média do conjunto do CFS-V2. Essa linha tracejada prevê, então, anomalias negativas de até próximo ali de menos 1,2 em outubro e novembro. A gente consegue observar aqui. E, né, depois vai se desintensificando e se aproximando aqui do zero em janeiro e fevereiro aqui lá do ano que vem. E só para confirmar, então, neste gráfico aqui, a gente consegue observar essa linha em cor preta, que, né, que é a média de todos esses modelos, a combinação deles, e mostra uma tendência, então, de anomalia negativa. Até dezembro ali, depois ela vai ficando, né, um pouco menos negativa. E a tendência lá, no início do ano que vem, aproximar ali de neutralidade. Aqui para setembro, então, né, olhando os modelos, a gente consegue, esses 8 modelos que costumamos sempre analisar, a gente consegue, né, observar que todas as áreas dos ninhos são com anomalias negativas, e o multimodel aqui, então, indica uma média entre menos meio e menos 1 grau em todo o Pacífico. Vamos ver. Isso aqui é setembro. Outubro e novembro aumenta um pouquinho, fica mais negativa, né, a anomalia aqui no Pacífico, chegando até a menos 1,5, né, grau. O Quick Look, né, vem nos mostrando uma intensificação da laninha, desde lá em junho, né, para quem lembra da reunião de lá, que estava lá em torno de 57%. Aqui eu destaquei, então, pelas setas, e no mês passado, então, passou para 70%, e agora 77%. A chance do fenômeno. Daí mostra ali, só a partir de janeiro, fevereiro, uma tendência, né, de neutralidade. E nesses gráficos a gente vê, então, pela média aqui, né, desses modelos nessa área do ninho 3, 4. Para setembro, então, uma anomalia de menos 0,8. Outubro ali chegando menos 1. E em novembro, então, uma redução, assim, menos 0,6, mas mesmo assim ainda indicando, então, anomalias negativas nessas áreas ali, dizendo permanência da laninha. Esse modelo, então, que é o maior clima sul, eu acho que o Denilson está aí. Denilson? Oi, sim, estou aqui. Então tá bom. Quiser apresentar essa parte? Ah, tá legal. Então tá, eu vou passando para ti. Tá legal, então, mas obrigado. Nada. Bom, aqui a gente colocou os indicadores, né? O principal indicador que a gente usa, que é do ENOS do CPC, né? Então a gente verificou ainda que se mantém essa tendência negativa, né, da TSM, e essas linhas são os anos análogos que nós temos utilizados na previsão. E a linha pontilhada, então, seria a média desses anos análogos, tá? Pode passar, que eu acho que tem outro que especifica um pouquinho melhor isso. A gente colocou esse, que daí ficou pequenininho, né? Os gráficos a gente acabou colocando, então, os índices separados, NIM 1 mais 2, 3, 3.4 e NIM 4. Tá? Esse é novo, né? Esse é novo, é mais uma inovação. Ficou muito bom ver assim, né, pelas áreas. Isso, só vou ver se daí no próximo eu consigo aumentar eles um pouquinho, espichar eles um pouquinho para baixo, né, que daí dá para ver melhor, assim, as oscilações, né. Então, ali a gente percebe, por exemplo, que o ninho 3, o ninho 3.4, eles estão bastante de acordo ali, né, a situação atual com a linha pontilhada, né, que seria a média desses análogos que a gente está utilizando. Tá? Pode passar, por gentileza. Esse aqui também é o nosso Quick Look, né, personalizado, que a gente também fez de acordo com os anos análogos que a gente observa, né? E nós percebemos aqui, então, que a partir de setembro, outubro, novembro, a probabilidade maior é de neutralidade, né? Até dezembro, janeiro, fevereiro, onde retornaria, né, de
digamos assim, uma situação de laninha, mas só nesse trimestre. E depois, daí a partir do ano que vem, né, janeiro, fevereiro e março, então a probabilidade de neutralidade ela vai aumentando, né? Então, nesse período aí, até o final do ano, a gente tem essa incerteza, né? Que ora aponta para uma neutralidade, ora aponta, digamos, para um retorno aí de uma laninha. Tá? Pode passar, Rose, por favor. Então tá. Ok. Quando chegar na parte da precipitação e temperatura, eu te chamo. Tudo. Tá bom, então. Tá, aqui é o boletim do IRI, né? Ele foi emitido em 11 de agosto. Já na sinopse a gente observa, a gente, né, consegue ver que espera-se então que a laninha continue. A chance de laninha diminuindo gradativamente ali, caindo para 60% durante dezembro de 2022 até fevereiro, né, de 2023. Mas ainda eles colocam ali um aumento ali chegando assim na extensão até 86%. Esse primeiro parágrafo ele comenta o que a gente já viu lá sobre o acoplamento oceano-atmosfera, que consiste então nessa última linha aqui, próximo da figura 5, que ainda teve acoplamento, né? Então foi consistente, continuando ainda para um fenômeno de laninha, indicando ainda o acoplamento oceano-atmosfera. Previsão de curto e médio prazo, a Mari comentou, né, já nos explicou muito bem. Essa avaliação a gente não está mais fazendo nas últimas reuniões, então vamos para a previsão de precipitação. A climatologia, então, né, segundo aqui esses dados, a gente vê que para a região oeste ali fica entre 500 e 700, que é esse verdinho mais limão aqui, mas de outra parte aqui do estado, pegando um pouquinho do Planalto Serrano, mais o litoral sul, entre 400 e 500 milímetros. Rosê. Oi? Aí agosto, setembro, outubro, né? Agosto já foi já. Teria que ser setembro, outubro, novembro. É mesmo. Acho que não foi atualizado isso, né, Mário Quadro? Não consegui atualizar. O site do CPTEC está complicado. Então Tá só deu para pegar complicado. uma, né, figura. Né, Marcelo? Tá feia a coisa do CPTEC. Então pula essa, porque o agosto foi mais caralho aquela coisa. Não. Então tá, gente. Desculpa aí, mas não deu. O CPTEC tá capenga lá. Mas então, essa aqui está atualizada, Maria. Esse aqui está atualizado. Então vamos para a previsão mesmo, né? E do INEMET aqui, então, ele mostra para setembro, outubro e novembro, essa figurinha aqui do canto superior, inferior esquerdo, é a anomalia. Então, nos mostra que anomalia negativa, né, para Santa Catarina. E já a previsão probabilística aqui, então, mostra entre 50% e 60% abaixo da normal aqui, destacando, então, para a região oeste, região da Grande Florianópolis, que é esse tom vermelho ali. Demais áreas aqui, entre 40% e 50%, então, abaixo da média, para esse trimestre. O IRI também mostra as regiões, principalmente divisa com o Rio Grande do Sul, com até aqui 50%, né, de probabilidade abaixo da média, e só lá uma parte aqui do Grande Florianópolis, subindo lá para a parte norte do estado, então seria dentro da normal. Sobre os 8 modelos que a gente avalia, né, se a gente olhar aqui a média mesmo dos modelos, indo já para esse NMME aqui, a gente vê que só a faixa litorânea ela vai ficar bem próxima aqui da média, né, e demais do estado fica ainda em amarelinho, então seria abaixo da média, ligeiramente abaixo da média aqui, de precipitação para o mês de setembro. Mês de outubro, como temos bem mais modelos indicando anomalias negativas, então a combinação deles vai nos dar que o mês de outubro ele vai ficar, né, com anomalia negativa em todo o estado. Até inclusive aqui, né, Rio Grande do Sul. Ali. Já é novembro, então é quase similar à média dos modelos lá para setembro, pegando mais a parte leste aqui, parte litorânea, dentro da média, e
ligeiramente abaixo ali de mais áreas de Santa Catarina. Isso a gente consegue observar aqui nesse gráfico, onde até outubro ele mostra abaixo da média, né, porque nós temos modelos puxando para cima, outros para baixo, e temos esse aqui, o GFDL, que ele aqui em novembro ele se aproxima do zero, então faz com que a média seja outubro abaixo da média, depois vai outubro até dezembro, fique dentro da normal ali, sobre o zero, né? A precipitação para setembro, esses aqui são os modelos do contribuição aqui do Gabriel, né, que sempre contribui aí em todas as reuniões. Nós temos uns 6, 7 modelos indicando chuva abaixo da média, uns 5 acima e os demais, assim, uma parte acima da média, outra abaixo, normal, né, dentro da normal. Então, ainda resumindo, dentro desses 16 modelos, podemos ver a chuva para setembro ainda abaixo da média para Santa Catarina. Outubro também indica, então temos bem mais modelos indicando anomalias negativas, né, de precipitação. E novembro também temos 14 modelos, inclusive, se a gente for contar aqui, para a área de Santa Catarina, com chuva abaixo da média do estado. Denilson? Olá, então voltando, falando um pouquinho da nossa previsão aí, ó, aumentando a polêmica, né, porque depois da discussão lá a gente acho que vai aprofundar um pouco mais, mas a grande questão é o mês de setembro, né, que nosso modelo está indicando uma precipitação aí de um padrão de normal acima da média. Para Santa Catarina, dentro da normal, né, mas com desvios aí tendendo ao positivo, né. Pode passar. E aí, bom, para outubro, ligeiramente acima da normal no litoral e no oeste, né? No restante abaixo, mas isso acabaria ficando dentro das probabilidades, ainda dentro de uma probabilidade normal. Uma probabilidade alta, acima de 80% no litoral, ali, especialmente em toda a faixa leste, né? De Santa Catarina. Pode passar. Uhum. E, bom, aí temos o novembro, né, que também eu acho que novembro, sim, é uma unanimidade aí da tendência de ser precipitação abaixo da média, né, e ali está dando um sinal forte, especialmente no oeste catarinense, né, enquanto no leste uma previsão aí de que fique dentro da normalidade. É isso aí. E claro, setembro, outubro, novembro no total, né? Então, nesse total ficaria dentro, né, da normalidade, com uma probabilidade maior aí para o litoral, né, para toda a região leste, aliás, do estado de Santa Catarina, onde essa probabilidade é mais alta de normalidade. Agora sim. Então tá, vamos para a temperatura, né? O INEMET nos mostra a temperatura dentro da média, aqui para toda Santa Catarina. Deixa eu ver isso. Mas pela probabilística aqui ele mostra até abaixo da normal, né, em algumas áreas, que seria esses tons aqui em azul. O IRI dentro da normal, dentro da média, né, para o estado. E nos gráficos, então, a gente consegue ver que pelo multimodal, que seria a combinação, nós temos levemente, só a região oeste, ali nos tons de amarelinho, mas seria dentro da média para setembro. Outubro já mostra, temos
os 2, 3 modelos indicando já anomalias positivas. Então, temos acima da média também para o oeste, mais ali na faixa litorânea, chegando ali num tom mais de que ficaria dentro da média do estado. E aqui novembro, quase similar com o mês de setembro, né? Ficaria aqui ligeiramente abaixo da média, assim, desses tons de azulzinho. O gráfico, então, essa linha em cor preta, ele nos mostra, então, que nós temos até janeiro, a tendência seria, pela média de todos os modelos, seria ficar abaixo aqui da média temperatura. Até dezembro, ali, só se elevando a partir de dezembro e janeiro, né? Anomalia negativa. Essa aqui, então, para setembro, né, nós temos acima da média, se a gente for avaliar todos esses 16 modelos, uns já estão incluídos ali naquele slide anterior. Mas nós temos 6 modelos, então, indicando bem acima da média para o estado, 3 dentro da média e mais uns 6, 7 ali abaixo da média de temperatura. Outubro, a maioria indica, né, esses tons laranja aqui e amarelo, então seria acima da média. E em novembro, então, dos 16, a gente tem 7 dentro da média, 6 acima e 3 abaixo. Então, seria, o mês de novembro seria mais para dentro da média na temperatura. Bom, para nós a temperatura ficou relativamente fácil, né? A gente está vendo aí pela previsão que praticamente todo esse trimestre ele está indicando uma temperatura acima da média, né? No mês de setembro, especificamente, então, todo o setor leste de Santa Catarina com uma probabilidade alta de temperatura acima da média, tá? O mapa da direita, apesar de ele estar esse laranja aí mais forte, não quer dizer que vai torrar, né? Quer dizer que a probabilidade é alta realmente de que a temperatura siga acima da média, né? Porque as probabilidades a gente faz em cima dos anos análogos. Então, quando todos os anos concordam, né? Todos os anos ficaram acima da média, a probabilidade se torna mais alta, né? Então, setembro é basicamente dividido ao meio, né? Ali normalidade em direção ao setor oeste, né? Todo o oeste de Santa Catarina, e acima da média é o setor leste. Pode passar, por favor. Outubro aí já tem uma incerteza um pouco maior, né? Mostrando ali um laranjinha bem fraquinho acima da média, ali na porção leste e sul ali de Santa Catarina, né? E o restante é uma incerteza maior, mas no geral, né, o mapa dos desvios mostrando também uma probabilidade de desvios acima da média, para outubro. E para novembro, volta, né, praticamente aí toda a região ali, toda a região sul acima da média, né, e a probabilidade mais alta aí apareceu um corredor central ali, né, a probabilidade de temperatura acima da média maior que 80%, nessa faixa mais escura. E para o trimestre, então, ficou realmente o trimestre todo acima da média para o estado de Santa Catarina, né? E basicamente aí nessa probabilidade entre 60% a 80% de chance, né? De temperaturas acima da média. Então, o trimestre como um todo ficou sinalizado com desvios positivos de temperatura, segundo o nosso levantamento. Era isso. Obrigada, Nilson. Obrigado. E obrigada a todos aí, pessoal. Oi, eu poderia dar uma sugestão, eu mandei aquele link ali, ele é um link do GRASSE, que são aqueles satélites